Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira, 2 de janeiro, da novela O Rei do Gado. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Marcos pergunta para Leia se ela está feliz e se era isso que ela queria. Leia mente e torna a dizer que está tudo bem com ela. Marcos diz que ele não acredita nisso. Eu acho uma loucura você ter vindo de Ribeirão até aqui para me fazer essas perguntas bobas, porque para mim a senhora ainda é a minha mãe. Leia diz que ele e a Lia ainda são filhos dela, mas ela já cortou o cordão umbilical há muito tempo. Marcos pergunta se é isso que ela queria que eles fizessem. Leia diz que gostaria. Marcos diz está certo e comenta que o pai dele está lá com a Luana e que eles estão se dando tão bem. Leia, para não ficar por baixo, diz sorte a dele. Marcos diz que isso é o fim da picada. Eu não sei por que Marcos vai ver que ele encontrou o verdadeiro amor da vida dele. Marcos diz que Luana é burra, mas é muito bela. Leia diz que Luana não é burra, porque se fosse não teria laçado o trouxa. Marcos comenta com a mãe que Bruno está ensinando Luana no quarto que era deles dois. Leia acha graça e diz que ela não acredita nisso. Marcos diz que é verdade que Bruno vai transformar aquela sem terra na primeira dama de Ribeirão Preto. Já pensou? Leia diz que ela não quer mais saber dessas coisas e que se ele foi até lá para falar essas coisas, ele pode dar meia volta. Marcos pergunta por que ela está com medo dele. Aliás, cadê o vigaristazinho, hein? Que está fazendo a senhora tão feliz. Leia se irrita e diz para Marcos não falar assim de Ralph. Enquanto isso, Ralph entra no apartamento dele com Suzane. Ela fica olhando o apartamento dele e diz que ela esperava coisa melhor. Ele pede desculpas se o apartamento dele não está à altura dela. Ela diz, mas você está. Os dois se beijam e Ralph leva ela para o quarto dele. Bruno diz para Luana que ela está de parabéns, até a letra dela melhorou muito, e diz que ela pega as coisas fáceis. Luana diz que é a vontade que ela tem de aprender. Bruno diz que ele está vendo. Luana comenta com Bruno que ela lembrou que estudava numa escola quando era criança, e conta que o pai dela arrastava ela para a escola. Bruno pergunta quem é o pai dela. Luana desconversa e pergunta o que ela estava falando. Bruno diz que o pai dela arrastava ela. Luana mente e diz que não sabe quem é o pai dela. Ela não via a cara dele nas lembranças, ela só sentia umas mãos puxando ela. Bruno pede para ela esquecer porque ele já viu que ela sofre muito quando lembra disso. Ela diz que queria se lembrar. Bruno diz que ela só teve tristeza nessa vida. Ela diz que agora está feliz. Então se aquiete. Júlia pergunta para Lurdinha se ela já reparou que depois que Bruno trouxe a Luana para lá, ele quase não voa mais para as fazendas dele. E que Bruno deve estar deixando tudo nas mãos dos empregados dele. Lurdinha diz que é verdade. Júlia diz que não dá para entender uma paixão dessas do seu Bruno por uma sem terra. Lurdinha diz que agora a Luana tem terra até demais. Júlia diz, será que tem mesmo? Você já pensou se ele colocar essa infeliz para correr daqui? Porque a paixão de repente pode acabar, não é mesmo? Lurdinha diz, será? Júlia diz que acabou a paixão dele por Leia. Ah, por falar nela, o Marcos foi de novo atrás dela. Júlia diz que os dois filhos parecem dois bezerros desmamados. Lia conta para Zé Bento e Aparício que ela arranjou a grana para bancar o disco deles. Aparício pergunta de que jeito. Ela diz para eles não perguntarem, ela arranjou e pronto. O que interessa é que eles já têm a grana para eles gravarem o disco. Ela diz que eles precisam escolher as músicas que eles vão gravar. Aparício diz que ele nem acredita. Pode acreditar, Pirilampo. Zé Bento pergunta para Aparício, será que agora vai dar certo?
Lia diz que vai porque é ela que está bancando. Zé Bento pergunta a Lia por que ela está fazendo isso. Porque eu gosto demais do seu amigo Saracura e de você também. Lia diz tomara que o meu pai não fique sabendo de nada. Rosa cutuca o marido e diz que é um milagre ele aparecer em casa em plena sexta-feira e pergunta se fecharam um congresso nacional. Ele diz para ela parar de ironias, porque ela sabe que as sextas-feiras são dias quase perdidos. Ela diz não para você. Eu não tenho uma semana somente de 3 dias e você sabe disso. E depois não é muito barato eu estar em casa todo final de semana. Ela pergunta se não é o governo que paga as despesas. Ele diz não, dona Rosa, é o povo que paga. Ela diz que ele é Caxias mesmo, faz jus ao apelido que lhe deram. Ele pergunta como está a filha deles. Eu não sei, está por aí, não me pergunte onde porque eu não sei. Ele fica surpreso de ouvir que Rosa não sabe onde Liliana está e pergunta por quê. Rosa diz que Liliana não fala mais com ela. Ele torna a perguntar por quê. Porque eu coloquei aquele vadio do filho do seu amigo para correr daqui de casa. Ele pergunta se ela está ficando maluca. Eu estou ficando maluca, mas não sou política. Eu não estudo a arte de engolir sapos. Ele pergunta se é assim que ela pensa que está ajudando a filha deles. Até parece que você se preocupa muito com ela. Liliana chega e fica feliz em ver o pai. O senador diz que ele veio para eles conversarem. Liliana pede para eles conversarem em outro canto. Ele diz para eles conversarem lá. Ela diz, não pai, aqui não. Tem muita gente nessa sala. Rosa fica olhando para ela séria. Liliana pede desculpas para o pai dela pela vergonha que ela está fazendo ele passar. Que isso, que vergonha nada. É claro que eu preferia que as coisas acontecessem de outra maneira. Mas você tá grávida também não é o fim do mundo. Liliana diz que a mãe dela não entende isso. Ela não dá força para ela. Isso é compreensível, você não conhece a sua mãe, mas ela odeia o Marcos, pai. Isso também é compreensivo, mas eu amo Marcos. O senador pergunta o que ela quer que ele faça para ela ser feliz. Ele vai fazer, tá bom? Ela diz, tá bom. Leia confessa para Marcos que foi uma grande estupidez que ela fez na vida dela em deixar-se levar por essa paixão maluca. Marcos diz que ela traiu o pai dele e é isso que machuca ele. Leia diz que sabe e diz que ela não vai comentar as razões dela, porque nada justifica o que ela fez. Marcos diz que não justifica mesmo. Eu enchi vocês de vergonha, não é mesmo? Marcos diz, mas a senhora não deixou de ser a minha mãe por causa disso. Eu faria qualquer coisa para reparar esse mal, Marcos. Ele diz que não há como reparar. Ela diz que sabe que se arrependimento matasse, ele pergunta se ela está arrependida. Então quer dizer que esse vigarista não está fazendo a senhora tão feliz assim. Ela diz que não se trata disso. Marcos pergunta do que se trata então. Ela diz que se trata do amor que ela sente pelo Ralph e a saudade que ela sente dele e da Lia. Marcos pergunta se ela não sente saudades do pai dele. Leia diz que não sente mais nada por Bruno, a não ser mágoa por ele ter deixado ela nessa situação, sem reconhecer os direitos dela. Marcos dá razão para o pai e diz que ela estava sem moral para cobrar os direitos dela. Ela concorda com ele. Marcos pergunta se ela está passando fome. Ela diz que não. Marcos pergunta se ela está passando alguma dificuldade. Ela diz não, claro que não. Marcos diz que o pai dele estava certo. Leia pergunta por que o pai dele está certo. Marcos diz que o pai dele não quer dividir os bois dele com esse vagabundo. Não fale assim, Marcos. Marcos diz, tá certo, eu não vou falar do seu amante. Agora eu só vou lhe dizer uma coisa. Se eu voltar aqui e lhe ver de novo com aquele olho roxo, eu vou fazer com ele o que o pai não teve coragem de fazer. Leia pergunta o quê? Marcos diz que vai matar aquele desgraçado.
Leia fica preocupada e diz que ele já disse isso uma vez, pois eu estou repetindo para ficar bem claro. Leia fica olhando para o filho assustada. O senador procura Bruno e pede desculpas pelo que ele disse. Foi porque ele ficou muito indignado com o que aconteceu. Bruno diz que ele também ficou indignado. O senador diz que foi muito triste a cena dele e a filha esperando na porta da igreja para entrar, e depois a vergonha toda. Bruno dá toda a razão para o senador. O senador diz para Bruno que, por incrível que pareça das circunstâncias, ele gosta muito de Marcos. Bruno diz que ele não acredita nisso. O senador diz palavra. Ele tem uma coragem que talvez você não tenha percebido ainda. E ele também acha que eles dois não souberam lidar com os filhos deles. Você por causa dos seus bois e eu por causa da política. Bruno diz que ele não deixa de ter razão e pergunta do que foi que deu a conversa dos dois lá em Brasília. O seu filho disse que se dispõe a amigar-se com a minha filha. Bruno diz essa não. O senador sem graça diz é. Bruno pergunta para o senador se ele aceita essa situação. Ele diz que a filha dele é louca pelo Marcos. E o que ela decidir, ele aceita. O senador diz para Liliana que, se for verdade que Marcos falou para ele, eles vão poder viver juntos. Liliana fica feliz e diz que o ama muito. Rosa aparece e pergunta quem vai poder viver com quem. Marcos chega em casa e Bruno, irritado, diz para ele sentar que eles precisam conversar. Marcos diz, fala, o senador esteve hoje à tarde para conversar com ele. Ih, já vi tudo. Bruno pergunta se ele é homem o suficiente para sustentar a palavra dele. Marcos pergunta sustentar como? Você não falou que queria se amigar com a Liliana? Marcos diz sim, e daí? Pois o senador esteve aqui hoje para dar o consentimento dele. Não é possível, o senhor está querendo me dizer o quê? Que por mais absurdo que me possa parecer, o senador deu o consentimento dele para que você e a Liliana possam viver juntos sem se casar. Peraí, pai, eu não acredito nisso. Bruno pergunta então como é que eles ficam. Rosa diz que ela não pode acreditar e se pergunta onde foi parar a dignidade dessa família. O senador diz para ela pensar na filha deles. Eu estou pensando, ela que não pensa nela mesma. Uma hora ela odeia aquele cafajeste, outra hora ela aceita tudo o que ele faz. Bruno pergunta para Marcos se ele vai honrar as calças que ele veste ou vai fazer outra molecagem. Marcos diz que ele nunca poderia imaginar que o amigo dele, senador, poderia aceitar uma proposta dessas. Uma proposta que o senhor fez. Tá, eu fiz, mas não tem o menor cabimento eu me amigar com a Liliana. Ele acha que tem. Marcos pergunta, e o senhor? Bruno diz que eles vão lá ainda hoje. Marcos pergunta, fazer o quê? Bruno diz, buscar aquela menina. Os dois estão na casa de Liliana conversando com o senador e Rosa. Bruno pergunta para Liliana o que ela decidiu. Liliana pergunta para Marcos se ele quer ela. Marcos diz que do jeito que ele falou, ele quer. Liliana pergunta se não é só por causa do filho deles. Marcos olha para o senador que diz que a filha dele fez uma pergunta. Marcos diz que se ele não quisesse, ele não estaria lá. Rosa pergunta para Marcos que garantia ele vai oferecer para ela. Bruno diz que essa pergunta ele responde. A filha dela vai ter todas as garantias. Rosa diz, amigada?
Bruno diz que vai ser uma amigação passada em cartório como se fosse casamento. Marcos diz: não, pai, não foi isso que a gente combinou. Bruno dá um tapa em Marcos para ele calar a boca. Maria Rosa se mete e diz que de outro jeito a filha dela não sai de lá.